Deu certo, que bom. Deu certo. E aí, como tá? Mas eu não tô te vendo aqui. Você não tá me vendo? Não. Oxe. Deixa eu ver se é algum problema com o meu. O Instagram tá bem bugado, sabe? Teve live de sábado passado também. Eu abri a live com o Gustavo e não conseguia ver ele. Fechei a câmera, abri. Não tá me vendo ainda. Não. E aí, Gu? Deixa o pessoal. Vamos deixar. O Gustavo tá me vendo, Gustavo? Tá normal aí pro seu som, as nossas câmeras. Boa tarde, pessoal. Olha lá. Boa tarde, amados. Então, acho que ele tá vendo nós dois. Você tá vendo nós dois, Gu? Porque eu não tô vendo o D aqui. Deixa eu responder aí. Boa tarde, Gil. Ó, estão me vendo, que falaram boa tarde pra mim. É. Tá tudo ok lá, ó. Tá Tudo tudo ok? ok. Só você que não tá me vendo. É uma pena, mas tudo bem. Daqui a pouco, é porque, como eu te falei, o Instagram tem essas estabilidades, daqui a pouco ele deve voltar e aparecer o Anderson bonitinho pra você, do jeito que você gosta. Beleza. Bom, gente, vamos esperar mais um pouquinho, né? Aí a gente já começa. Hoje eu consegui resgatar o nosso querido Thiago, né? Para falar um pouco sobre essa coleção Fonte Viva, uma coleção maravilhosa que a gente está fazendo as lives. E hoje vai ser sobre o capítulo 19 do Vinha de Luz, o Evangelho de Lucas 3,13, né? E o Thiago tem muita colaboração para nós aí. Conta um pouco a sua história aí, Thiago, enquanto isso. Ah, gente. Eu venho aí numa caminhada de. Eu sou um buscador, né? Eu sou um buscador de conhecimento. Então, para mim, toda oportunidade de adquirir algum conhecimento eu aceito. Então, eu venho aí, né, estudando muita coisa, aprendendo muita coisa, mas boa parte da minha formação, né, foi em igreja evangélica, né? O pessoal conhece algumas histórias, né? Quem me conhece já conhece as histórias. E tem alguns até que gostam de lembrar sempre, né? Que eu conto que eu já fundei 4 igrejas evangélicas, né? Então, assim, fora isso, né? Outras coisas também, né? Aí, boa tarde, Tiagão. Thiago do Sushi. Então, é isso, né? Então, assim, eu vou buscar contribuir, né, naquilo que for possível, né? Trazendo as informações que eu conheço, né? Não tenho a pretensão de estar certo. Isso aí jamais. Uma coisa que eu e o D, a gente estava conversando um pouco antes, né? Porque, gente, a gente conversa um pouquinho antes, sabe, de começar a live. Hein? A gente combina, sabe, algumas coisas. Sempre. É um É, teatro. a gente estava conversando, né? E eu disse para ele, né, que puxa, gente, agora eu me perdi aqui. O TDAH é duro. Ai, meu Deus, o que eu ia falar? Esqueci. Fui fazer a brincadeira e esqueci. Ai, TDAH. Bom, depois eu lembro, eu falo. Dê, manda bala aí. Deixa eu tomar um café. Café. Pessoal, lembrando quem está acompanhando a gente aí, para pegar o copinho com água, deixar aí, para a gente estar pedindo para a espiritualidade estar fluidificando essa água para vocês. Então, como eu estava falando, nós vamos falar sobre o livro Vinhas de Luz, da coleção Fonte Viva, esse verdinho aqui, quem tiver para acompanhar, o capítulo 19. E a gente vai começar essa reflexão, eu vou fazer a oração, tá certo, Tiagão? Vou fazer a oração agora. Sim. Vamos já começar já? Aí o pessoal vai entrando, vai acompanhando. Também a live fica gravada, nós temos no Instagram do Centro, a gente tem também um canal no YouTube para quem quiser assistir as nossas lives. Tem todas as lives desde o começo lá. É bem incrível esse material que a gente tá fazendo aí para todo mundo. Ô, Dê, Eu faço. sem querer te interromper,
mas já interrompendo, né? Eu lembrei o que eu ia dizer. Que a gente estava conversando, né? E eu não tenho a pretensão de estar certo, porque quando a gente analisa alguns textos, principalmente os bíblicos, né? Existem 7 níveis de interpretação. Nossa, Então, fala pode ser comigo. que a minha interpretação seja das mais básicas, né? Então, se você tem um pouco mais de conhecimento do que eu e o D, né? Então, perdoa a gente está aprendendo. Nós estamos aqui para aprender. E aí é bem interessante você falar. Eu gosto sempre de falar nos meus estudos, irmão, que eu falo assim, gente, é tudo especulação. Sim, é verdade. Tudo Verdade. especulação. Porque quem vai saber falar realmente o que é, né, são os espíritos superiores aí, né? Quem vai falar se é o que eu costumo dizer que a Bíblia é um livro de fofoca sobre Jesus. É, é, Quem vai saber sobre o que é realmente verdade? Ninguém, nada mais, nada menos que o próprio Jesus para estar falando isso. Então, o que nós trazemos aqui são especulações que são muito bem estudadas, né? A gente estuda bem as especulações para trazer aqui como uma forma de aprendizado e crescimento para a gente trabalhar a questão do reflexo, o caminho e a vida, que é o nosso mestre Jesus, que eu acredito que é o que nós temos de mais moralmente correto aí de contato, né? é um bom mestre. É um bom mestre. Então vamos lá, eu faço oração, você faz oração, o que você prefere, irmão? Não, fica à vontade, mano. Vou aproveitar a tua oração hoje. Tá certo, então. Então vamos levar nosso pensamento até nosso Mestre Jesus, até as orbes de espíritos superiores. Pedimos o auxílio aí da espiritualidade para que eles nos deem compreensão, para que nos deem entendimento da palavra, para que possamos ser um instrumento de transmissão mesmo, de missão e transmissão de pensamento. Que nesse momento, nesse sábado, olhe por todos aqueles que necessitam, né, de um cuidado especial. E todos esses irmãos que estão aí perdendo um tempinho vendo essa live aí, ouvindo um pouco da palavra de Deus, que sejam todos abençoados e que a espiritualidade maior nos abençoe sempre. E que assim seja. Assim seja. Bora lá então, Tiagão. Como o Thiago falou, nós estávamos conversando antes da live, um pouquinho antes, nós fizemos uma live à parte, nós dois aí, né? Que eu até falei para ele, nossa, se soltasse isso na rede, se não tivesse extrapolado um pouco, ia ficar muito massa, né, irmão? Verdade. E a gente combinou o seguinte: nós vamos falar então de Lucas 3,13 e para ter uma base mais sobre isso, porque Lucas 3,13 é uma frase, né, que eu vou ler para vocês aqui, ó, e eles lhes disse, não peçais mais do que o que vos está ordenado. Aí, para entrar realmente nessa frase, eu e o Thiago chegou a um consenso de falar um pouco sobre o capítulo 3 de Lucas. E nada mais, nada menos do que o meu amigo Thiago para falar desse capítulo 3 de Lucas aí, para a gente trocar essa ideia. Então, o capítulo 3, né, de Lucas é uma ideia, né, que João Batista, que era primo de Jesus, né, estava trocando com algumas pessoas lá, enquanto elas faziam algumas perguntas para ele, né, elas pediam algumas orientações e ele estava orientando essas pessoas. Assim como Jesus viria fazer no futuro, né, da mesma maneira. Então, não sei se vocês lembram, né, o nome João Batista é justamente porque ele batizava as pessoas com água, né, e inclusive ele batizou Jesus também, né, tem esse relato na Bíblia. E ele orientava as pessoas. O João Batista ele era um pouco mais duro, né, do que Jesus. Ele tinha umas críticas assim um pouco mais ferrenhas, né? E esse capítulo 3, né, ele traz justamente isso, né? Ele faz algumas críticas, né, e fala alguma coisa, né, ele explica algumas coisas para as pessoas. Então, assim, para a gente contextualizar, quem era João Batista, né? João Batista era um judeu, né? E ele estava falando aqui para pessoas, né, que eram, né, eu vou falar judeu, mas o termo correto é hebreu, tá, gente? Porque assim, judeu é quem vem de Judá, né? E quem vem de Judá não são todas as pessoas, né, que são dessa linhagem hebraica, né? Então eu vou usar hebreu para poder deixar bem amplo, né? Então, pessoas, por exemplo, que são de Jerusalém, né, eles não são de Judá, são duas cidades diferentes, né? Então, quando a gente fala judeu, a gente está falando de pessoas especificamente de Judá, né, que é uma cidade lá
de onde os israelitas moravam, né, que era o nome antigo do povo hebreu. Então, assim, João Batista era um hebreu, né, ele era como se fosse um mestre, ele seguia, né, algumas orientações, né, e principalmente ele teve, né, conta ali no capítulo 3 que ele teve uma visão, né, ou uma orientação de Deus baseado numa profecia de Isaías. Né. Então, João Batista, ele era um ermitão, assim, era um cara que vivia no deserto, né, contam as histórias bíblicas que ele se alimentava de gafanhotos, né, então ele era bem fora da casinha, assim, e bem até mais fora da casinha do que Jesus, e, e assim, Jesus era mais adaptado à cidade, né, talvez pelo modo como ele via a vida, né, se eu não interpretei mal, né, Jesus fazia parte de uma casta de judeus, né, que eles chamam de essênios, né, que eram os curadores, tudo mais. Então, foi uma interpretação que eu fiz, tá, gente? Não existe em lugar nenhum falando isso, né, que Jesus era essênio e tudo mais. Mas é assim. Então, João Batista era esse homem, né? Ele era primo de Jesus. E nesse capítulo aqui, né, ele estava trazendo, né, no capítulo 3, ele estava trazendo algumas informações para as pessoas aqui no momento desse, né, de batismo. E as pessoas faziam perguntas e ele ia explicando. Então, deixa eu ver aqui o que é que tem de mais assim, né, urgente para a gente falar sobre essa questão. Eu separei. Lembra que eu te falei que eu separei alguns trechos? Eu separei para a gente estar falando que eu achei interessante e que combinou, assim, meio que casou com esse Lucas 3,13, né? Que foi o Lucas 3,8, né? Que ele diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. E a gente comentou sobre isso, e você me trouxe uma concepção, eu tive um insight muito grande na hora que a gente estava conversando sobre isso. Eu queria que você comentasse também um pouco disso para nós, porque, querendo ou não, eu vi muita acepção ao texto do Vinha de Luz que a gente fala, né? Essa passagem, eu vi uma acepçãozinha nesse texto que a gente vai falar. Tá. Você prefere ler, então, o trecho do livro, né, para as pessoas conseguirem compreender do que a gente vai falar? Vamos, então vamos. Acredito Então vamos começar aqui E só para deixar claro, né, depois nós vamos dar aquela. Lembra que a gente falei sobre as nomenclaturas do pessoal, né, dos hebreus que eles falavam antigamente, né? Sim. Falar também sobre isso. Sim. Acho que seria bem interessante. Maravilha. Vamos lá, então. Eu leio aqui, então, irmão. Fica à vontade. Então, ó, executar bem, capítulo 19, livro Vinha de Luz. E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. João Batista, Lucas 3,13. A advertência de João Batista, a massa inquieta, é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama o entendimento. Tipo, esse começo aqui ele já deixa bem claro, né, sobre a questão do trabalho, do executar bem o nosso trabalho. Se você parar para analisar, foi uma advertência, porque naquela época, né, a massa já era inquieta de querer fazer as coisas, né? Tipo, essa pergunta que ele... Foi um publicano que perguntou para ele, né, o que devemos fazer, né? Mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não pensais mais do que vos está ordenado, né? Ou seja, não tem... Pode falar, irmão. Me perdoe por te interromper, mas eu penso aqui, né, que até o autor do livro usa inquietação, né? Mas se a gente fosse fazer, se eu não me engano, esse livro é de 1950, né? 1958, acho que é. 58, então já tem quase 70 anos. Quando ele usa inquietação, né, talvez se a gente fosse traduzir para hoje, a gente chamaria mesmo de ansiedade, né? Sim. Então, acho e você vê que ele coloca logo abaixo, né? A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. Né? Então, a inquietação, esse pensamento... Eu vi uma palestra muito interessante que fala sobre a preocupação, né? Quando você se preocupa, você começa a trabalhar bem antes do que você tem que trabalhar. E isso faz com que você gaste muita energia nessa questão e chega na hora de você fazer, você não consegue fazer. Sim. Eu acho bem interessante também.
E essa questão aqui de toda atividade edificante reclama entendimento, né? O que é uma atividade edificante, irmão? Então, né, o que seria edificar? Né? Edificar é realmente construir algo, né? Construir. E uma atividade edificante é alguma coisa que está construindo algo. E para construir é preciso, primeiro, né, saber o que vai construir, observar se você tem todos os materiais para construir, né, e saber organizar esses materiais. Né? Vamos imaginar, por exemplo, né, fazer uma construção civil, né, construir uma casa, construir um edifício. É isso, né? Eu preciso ter então um terreno, eu preciso organizar os materiais, né? Tijolo, cimento, areia, cal, né? E todas aquelas coisas. E então eu vou levantar a parede, depois eu vou organizar a parte de madeiramento, né? Para fazer o telhado, né? E tudo mais. Então, edificar é isso, né? Saber o que é que vai fazer e ter um plano para isso. E aí, a atividade edificante reclama entendimento, e é justamente isso, esse entendimento é a compreensão, né, de onde é que você quer chegar e como é que você vai fazer, qual é o plano para chegar lá. Qual o caminho, né, que você vai trilhar para chegar lá. E você conhecer realmente os fundamentos do que você quer edificar. Né, porque também não adianta você, que nem eu trabalho na parte psicológica, eu virar e falar assim, eu quero trabalhar como advogado, que você fez o curso de Direito, e eu não ter bagagem, nem raiz, nem nada para tentar edificar um trabalho desse. Então, ele fala justamente para você fazer o que você veio para fazer. Sim. O que você se preparou da forma mais tranquila, né? Isso. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade. Outro trecho bem interessante, né? Aqui ele não está falando para nós não tentarmos, não começarmos. Ele só está falando para nós termos entendimento e responsabilidade, Sim. né? Para nós não fugirmos daí, né? Aqui fala, ó, não anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade. Ou seja, nós devemos sim fazer, mas nós devemos nos preparar para fazer. Mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. Aqui cabe aquela frase, né? Floresça onde Deus te plantou. Né? Sempre que você se compromete a algo, você tem que se dar ali o melhor e tudo mais. Sim. Alguma coisa para acrescentar? Posso continuar, irmão? Então, isso aí que você está falando, né, de floresça onde Deus te plantou, me faz lembrar de uma parábola, né, da azaleia, que, se eu não me engano, foi Platão quem contou. Que ele dizia assim, né, que a azaleia, né, ela é um arbusto que, quando ela está plantada no lugar correto, né, ela fica um arbusto bem grande, né, e ela floresce, né, traz muitas flores, e aí ela exala um cheiro maravilhoso, né, então é uma flor maravilhosa. Mas quando ela é plantada à sombra de uma árvore, ela não cresce, né, ela não atinge todo o potencial de azaleia dela. E assim, se nós cremos que Deus é perfeito, então, né, e que ele é perfeito em todas as coisas que ele faz, se ele nos plantou em algum lugar, certamente este era o melhor lugar para nós florescermos e alcançarmos todo o nosso potencial de azaleia. Né? Então, vamos acreditar nisso, né, e fazer isso. Ah, mas Tiago, poxa vida, né, parece que a minha vida é parada, né? Eu sou exclusivamente dona de casa, né? Eu não sou uma artista de TV, eu não sou alguém influente, né? Ou alguma coisa assim. Poxa vida, gente. Deus te plantou ali como dona de casa para você cuidar daquelas pessoas ali. A gente não sabe quem serão os seus filhos, nós não sabemos quem serão os seus netos. Imagina que você está semeando na vida dos seus filhos e depois pode ser que os teus filhos tenham uma vida, né, considerada normal, mas aí você tem um neto que de repente ele vem e faz uma revolução no planeta. Né? Isso tudo foi uma semeadura tua,
né? Então, hoje, por exemplo, né, nós olhamos para Maria, né, enquanto mãe de Jesus, e a gente compreende isso, né? Então, vamos imaginar se Maria ficasse pensando, gente, poxa vida, né, mas eu não sou uma mulher muito evidente aqui, né, na minha comunidade, né, e tal. Mas ela foi a mãe de Jesus, né? Então, ainda que ela fosse exclusivamente uma dona de casa, né, ainda assim, ela estava plantada num lugar onde ela pudesse florescer melhor. E você vê que a Bíblia ela traz toda a parte, né, de antecedentes ali, né? Você vê que realmente tem pessoas ali que não são tão, né, tão de nome e tudo mais. Verdade? E teve a importância deles, Sim, né? Teve a importância. É toda a questão do nosso clã, realmente, da nossa bagagem. a E ancestralidade, né? a ancestralidade. No livro Nosso Lar, no filme também, Nosso Lar do Emmanuel, que Chico escreveu e teve o filme, mostra nada mais, nada menos que a mãe, né, de André Luiz, que está num. E ela foi simplesmente a mãe de André Luiz, ela não fez absolutamente nada diferente. Sim. Ela cuidou da casa, o pai de André Luiz também estava. E você vê, ela estava num grau acima de André Luiz, o pai estava num grau e ela foi simplesmente a mãe amorosa. Ou seja, ela foi uma azaleia plantada ali no melhor lugar e conseguiu florescer. É isso mesmo, Então é isso é mesmo. bem isso. E fica Então a gente para não tem nós, que. né? Fica à vontade. Não, vai, continua. Obrigado. Fica para nós a lição, né, de que se a gente está plantado em algum lugar, né, a gente continue ali, a gente não vai se colocar debaixo de uma árvore frondosa achando que ali talvez seria o melhor lugar. Né, vamos cumprir o nosso propósito onde a gente está. E muitas vezes a gente se perde nesse caminho, né? De achar que a nossa vida é monótona, é diferente, é muito parada e vai sair da onde a gente está para ir para outro lugar onde a gente não consegue ser feliz realmente. Sim, Porque a gente é verdade. vamos voltar lá nos pensadores, né? Falar um pouco sobre a felicidade genuína, né? Que é a felicidade que é o que nós proporcionamos, né? Então quando a gente está na nossa casa, nós conseguimos trazer uma felicidade assim para quem nos vem visitar, para os nossos familiares, para os nossos entes queridos. E quando a gente sai do conforto da nossa casa, a gente não consegue mais fazer isso. A gente vai viver a felicidade condicionada, a gente vai ficar feliz quando os outros vêm nos trazer as coisas, né? É isso mesmo. Então vamos seguir, meu irmão. Lembra que eu falei sobre preocupação? Aqui, ó. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis, né? Ou seja, as realizações prematuras é uma preocupação, é uma coisa também, é você gastar energia com algo que você não elaborou, né? Ó, Thiago, vamos bater uma laje aqui em casa, só que eu não fiz nem as escoras ainda, entendeu? Sim. Aí você vem, aí tem todo aquele transtorno, né? Uma coisa mal elaborada aí. Nos círculos evangélicos. Pode falar, pode continuar, irmão. Ou então coloca, né, uma meta, né, impossível de ser alcançada, principalmente quando conta com outras pessoas, né? Eu particularmente, né, sou uma pessoa que tem um comportamento que as pessoas chamam de fleumático, né? Que é uma pessoa um pouco mais introspectiva, né, pensativa e tudo mais. Então, quando alguém me traz alguma coisa, né, para eu fazer, eu sempre peço um tempo, sabe, para pensar a respeito daquilo. E eu já me deparei, né, muitas vezes com pessoas muito ansiosas, né, com essa vontade como que diz aqui o texto, de realizar, né, de realizar rapidamente, e acaba sendo realmente prematuramente. Porque a pessoa, e aí as pessoas exigiam isso de mim, sabe? Mas você não dá uma resposta, você não fala, calma que eu estou pensando, calma que eu estou avaliando as necessidades, né, como que é que pode ser. E a pessoa ficava revoltadíssima, né? E uma vez eu disse para a pessoa, falei, olha, você precisa compreender que pensar a respeito de alguma coisa, né, fazer cálculos mentais a respeito de alguma coisa, também é trabalho. Você não está parado. Né? Pode parecer que está parado porque está pensando, mas também é trabalho. Né? E é um trabalho que poucos se dedicam a fazer. Então, você vê, né? É uma coisa já desde a década de 50, quase década de 60, ele está falando a mesma coisa, né? A espiritualidade está trazendo o mesmo ensinamento para a gente. E é isso até há 2000 anos, né? Jesus falou, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma, né? E tal. Então,
daquela história, né, que as árvores, os pássaros não semeiam nem plantam, né, mas Deus cuida deles, né, e a, como é mesmo o nome daquela flor que ele usa? Ele compara uma flor com Salomão, que diz que Salomão nos dias mais ricos da vida dele, ele nunca se vestiu tão bonito como as flores, né? Que Deus cuidava Sim, de tudo isso. verdade. Então, por que, né, seríamos ansiosos, né? Mas parece que a vida ela tem essa urgência, né, de sermos ansiosos, de fazermos rápido, né, de resolvermos logo. E o texto aí está deixando claro que isso é completamente desnecessário. Ô, Thiago, mas isso é a maneira como nós somos criados, né? Porque eu lembro do livro passado que nós fizemos uma live sobre o amor, né? E a gente trouxe a questão dos amores, os três amores, né? O amor platônico, o amor filia e o amor ágape, né? E nós ainda vivemos o amor eros, que é o amor do desejo. E tudo que a gente deseja, a gente quer na hora. Então a gente corre atrás daquilo incessantemente, né? Aí por isso que a gente vê tantas pessoas deprimidas, porque você deseja alguma coisa, você vai, consegue, logo você já deseja outra coisa, né? Então, onde você fala, pô, mas isso nunca vai passar, né? Esse vazio dentro de mim nunca vai passar. Por quê? Porque você está sempre desejando. E você não consegue amar aquilo que você já tem. Boa tarde, meu irmão. Olha o João aí, ó, o padrinho. Boa tarde, meu irmão. E aí, João? Saudade. Então nós somos condicionados desde crianças a termos isso. O Clóvis, numa palestra dele, ele deixa bem claro, né, que a gente entra no primário para se preparar para o ensino, para o ginásio, do ginásio para o ensino médio, do ensino médio para a faculdade, né? Então é tudo ânsia, a gente sempre anseia algo a mais. Nós nunca nos contentamos com o que nós temos. Tipo, eu sou o Anderson, eu tenho, eu ganho R$ 2.000 por mês, eu consigo viver bem. Não, mas para mim não tá bom. Eu preciso ganhar 10, eu preciso ganhar 20. Isso eu vou gastando toda a minha saúde para conquistar dinheiro, para ir atrás de metas, e depois eu vou gastar o meu dinheiro para recuperar a minha saúde. É isso, né? Como o pessoal diz, né? Parece que dizem isso lá no Oriente, né? O homem vive como se nunca fosse morrer, né? E morre como se nunca tivesse vivido. Bem isso. E você sabe que uma das maiores reclamações dos espíritas desencarnados que a gente vê nos livros que são psicografados nossa, eu poderia ter feito tanta coisa a mais. E aí? Se não tivesse ficado preso, né, no paradigma da realidade, né? Se tivesse ficado só com o que foi ordenado para ele. Sim. Vamos voltar na frase, né? Se tivesse ficado só com o que era dele realmente, não quisesse pegar tudo, às vezes não teria esse arrependimento. É verdade. Podemos seguir? Podemos. Antes disso, né, uma boa tarde para o Gustavo, que acabou de chegar, Fabiano também. Boa tarde, Fabiano. Fabiano é o nosso querido, é o que está trabalhando no terreiro aí, ó. Dando sangue aí, ele, o padrinho. Maravilha. Já a nossa obra está pronta aí. Bom trabalho, então, vamos lá. Fabiano. Tá ficando legal. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens? Essa parte, cara, eu achei incrível, né? Primeiramente, que eu estava te falando, né? Nós visamos muito o trabalho de Jesus e a gente esquece dos outros colaboradores. E João Batista tem uma força muito grande na Bíblia, né? E você vê que nós espíritas, a gente esquece realmente de João Batista. E depois que veio as mensagens de Paulo de Tarso, a gente esqueceu bem dizer de quase tudo. É verdade. Mas e a gente tem que relembrar. Foi uma coisa que eu comentei com você, né? João Batista era um homem muito polêmico, né? Então acho que as pessoas preferem ir meio que pelo caminho do meio, né? Ele era mais 8 ou 80, assim, né? Então as pessoas ficam meio assustadas, tipo, poxa, esse cara aí, ele é muito como seria o termo correto? É muito anarquista. Não, ele é muito quando uma coisa não é flexível, como é? Rígido. Rígido, isso. Ele é muito rígido, né? Sistemático. Sistemático, Mas fazia parte, né, É interessante que se você pegar a Torá, né, não é tão difícil não tem tanta coisa para você ser tão sistemático assim, né? Tinha as leis lá,
Mas Então, Jesus, né, resumiu os mandamentos em dois, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo e como é que é? Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Já é bastante difícil amar a si, né? E cumprir esse mandamento, né, de amar a si. E amar o próximo depois, então, né, fica mais complicado. Então, acho que a gente não saiu nem disso ainda. Lá na Torá, né, tem, se eu não me engano, são 613 mitzvot, né, que eles chamam, né, cada lei, né? E essas leis, elas são direcionadas, né? Cada uma, algumas são, né, de contexto geral, outras são exclusivamente para os homens, outras para as mulheres e algumas outras para os sacerdotes, né? Então, ou para os religiosos. Então, assim, não acredito, né, que seja uma coisa impossível, né? Mas aqui, nessa chamada, né, e a gente vai chegar lá, está justamente nessa questão do amor ao próximo, né? A gente vai conseguir identificar isso durante esse texto. Ô, Thiago, você fala, é incrível, né? Porque a gente tem aí os avatares, né? Tem Sócrates, você falou sobre Krishna, tem Buda, e tem o nosso mestre Jesus. Se esse povo realmente conhecesse a palavra de todos os avatares, nós não seríamos cristãos, nós seríamos crísticos, né? Porque Krishna, o Krishna ele traz sete possibilidades de você alcançar a iluminação. Sim. Né? Diferente, então, gente, conhecimento é poder, viu, gente? Então, por isso, vamos nos conhecer. É interessante, né, assim, as pessoas abrirem um pouco, né, um pouco mais o leque, né, dos estudos, né, e assim, é uma coisa que eu faço, né, eu gosto disso, né, e se você for me perguntar o que é, né, que você falaria muito tempo aí, sem parar e sem pesquisar nada, seria sobre isso, sobre religiões, né, porque eu gosto mesmo de pesquisar sobre isso e ver e tal. Então, não é que você que está ouvindo a gente, né, você não tem foco, alguma coisa assim, não, é uma questão de que eu gosto mais disso, acredito que você também, né, Dê, é a sua pegada, né? Então, assim, é uma coisa que a gente gosta. Mas eu sugiro para todo mundo, né, se for possível, isso aí você não precisa nem ler, tá, gente? Vocês vão encontrar, inclusive, no YouTube, sabe, audiolivro. Se você quiser ler, leia, né, mas se você puder ouvir, né, se você precisar de um audiolivro, existe. Mas procure sobre o Bhagavad Gita, né, você vai escrever Bhagavad, né, com D final, Gita é Gita. Então você vai procurar sobre isso, e aí o Bhagavad Gita, né, ele é parte de um livro da teologia indiana, né? Você não está me vendo, Thiago? Perdão, não entendi. Você não está me vendo, né? Não te vejo ainda. Galera, eu estou mostrando o Bhagavad Gita aí para vocês, aí, ó, como se escreve aí, Bhagavad Gita. Estou mostrando o livro. Isso, legal. O Bhagavad Gita é uma leitura assim fantástica, né? E todas as pessoas, né, que têm esse sentimento, né, de se tornar um Cristo, né? Porque cristão significa pequenos cristos, né? E todo espírita, né, ou umbandista, né, se considera cristão. Então, se você tem essa pegada, né, dá uma lida no Bhagavad Gita, né, que você vai ver que Krishna, né, ele dá algumas lições para Arjuna, né, que é um príncipe. Ele dá algumas lições que são lições muito crísticas. Né? E se você seguir aquelas lições ali, o sucesso garantido. Eu vou dizer, né, assim, é garantido, né? Eu vou dizer, eu estou me comprometendo com uma coisa, né, que eu acredito que seja, né? Mas, gente, é fantástico, sabe? Se as pessoas têm aí, né, algum conhecimento bíblico, né, algum conhecimento de Jesus, né, e vai ler o Bhagavad Gita, né, que são as lições de Krishna, você vai encontrar muito conhecimento ali do que Cristo falou, né, do que Jesus o Cristo falou. Né? Então, é isso mesmo que o Dê está falando, sabe? É uma questão de que se nós conhecêssemos as outras religiões, né, o budismo, o hinduísmo, né, e outras religiões, nós seríamos pequenos cristos mesmo, né, ou como você disse? Crísticos. Crísticos, isso crísticos, mesmo. Né? Sim. Nós não seríamos cristãos, nós seríamos crísticos, né? Porque são, como diz o grande Lárcio Fonseca, né? São avatares, né? A gente pega aí, tem o Confúcio no taoísmo, então a gente tem tipo coisas maravilhosas e a gente vê que nem Confúcio é quantos mil anos antes de Cristo, cara? Sim, o Bhagavad Gita também, né? Acho que 6.000 anos antes de Cristo. Sim. E é interessante, galera, que tem a música, tá? No YouTube vocês procuram, o Bhagavad Gita, ele é uma música, tá? Ele é cantado. É verdade. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Vamos voltar pro texto, que você vai estar lascado, Thiago. Senão a gente pega aqui, né, um grau de coisa que a gente vai parar longe, né? Vai longe.
Então, a gente tinha falado aqui nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem uma nova mensagem espiritual sem haver atendido à sagrada recomendação das mensagens velhas, né? Tipo, quantas vezes eu já ouvi, eu mesmo antes de... Eu tinha muito essa concepção, eu falava assim, gente, ó, vamos voltar lá atrás, né? O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro manuscrito que teve aí trazendo sobre a espiritualidade de Allan Kardec, a primeira edição dele saiu em 1857. Então, vamos lá. O Livro dos Espíritos, 1857. Aí depois veio o Livro dos Médiuns. O Livro dos Espíritos, ele tem 1019 perguntas. Que tipo assim, ele é totalmente científico, voltado a você realmente entender a espiritualidade. Né? Agora você vai me falar que você já entendeu tudo aquilo e precisa de coisas novas? Calma lá que não acabou ainda não. Ó. Então, em 1857, Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas. Em 1861, o Livro dos Médiuns, também com mais de 1000 perguntas. Em 1864, veio o Evangelho, certo? O Evangelho segundo o Espiritismo, com o Sermão do Monte, que eu acredito que eu precisaria de mais ou menos umas 10 reencarnações para conseguir compreender o Sermão do Monte. É o que eu acredito, irmão. É o que eu acredito. Em 64, o Céu e o Inferno, que ele vem falando sobre, tirando... Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Douglas. Boa tarde. Que ele vem falando sobre essa quebra aí de céu e inferno e tudo mais. E em 1868 ele veio com a Gênesis. E a Gênesis, cara, quem leu a Gênesis, tipo assim, ela fala cientificamente de como foi criado o mundo ali, dos espíritos falando. E tipo, se você não tivesse contato, você dá aquela bugada gigante, tá? Ah, mas isso é pouco, Thiago. Esses livros aí eu já li mais de 10 vezes cada um. Então vamos lá. Quem continuou a disseminar aí a palavra espírita? Chico Xavier. Chico Xavier tem mais de 400 livros psicografados. Então, antes de vocês querer mensagem nova, antes de vocês querer coisa... Lê esses manuscritos que a gente tem. E, Thiago, fora que nós temos Revista Espírita, a Revista Espírita que vem complementando as obras, né? Que o primeiro ano foi em 1857, que saiu, e parou 12 anos, de 57, 12 anos a 69. E todo mês saiu uma revista espírita. Olha quantas revistas espíritas tem complementando aí as obras básicas. Pois é. Só que aí nós conhecemos só as obras básicas. Aí a gente fala assim, mas isso aí tá velho. Mas isso aí precisa ser renovado. Nós não conseguimos nem entender que foi escrito em 1857. Como que nós precisamos de coisa renovada? É interessante, né? Tem um psicólogo, né, do século XIX, se eu não me engano, que o nome dele é Maslow, né? Ele construiu a pirâmide de Maslow. E ela é usada no marketing hoje, né? A pirâmide de Maslow, né, a base dela é a alimentação, né? Então, assim, ele falou, essas aqui são as necessidades do ser humano. A base dela é a alimentação. A segunda posição, né, é o amor, saber encontrar alguém, saber encontrar uma pessoa e tudo mais, né? E aí as outras, né, que vão subindo, né, elas vão para poder, depois elas vão para ajudar as pessoas, conhecimento pessoal, né, e tal. E acho que por último seria, né, ajudar as pessoas a fazer tanto. E eu fico observando aquilo pensando, né, nós não passamos ainda nem do segundo degrau da pirâmide de Maslow, né? Como é que a gente pode falar, né, que alguma coisa é velha, alguma coisa é antiga, né, e tal? A gente não conseguiu compreender ainda nem os 2 mandamentos lá que Jesus sintetizou lá, né? Ele disse, né? Como eu citei agora há pouco. Então, assim, eu estava pensando, você estava falando, né, são 400 livros, né, do Chico Xavier, né? E se a gente ler um por ano aí, vai dar tempo, só nessa reencarnação. Dá tempo de ler todos, né? Um por ano só. E sabe, Thiago, uma coisa bem interessante que o Chico trouxe, a maioria dos livros de Chico são livros de bolso, cara. Ó, o Fonte Viva mesmo, ó, ele é pequenininho, sabe? São mensagens pequenas, né? E a maioria dos livros também são poemas. Ele vem com uma levada de poemas, ou seja, para trazer o doce da vida, né? Através de mensagens. A gente tem Maria Dolores, a gente tem Irmão X, né? Então a gente tem vários poemas aí maravilhosos que
de acordo com a ciência hoje, os poemas ajudam na prevenção do Alzheimer. Olha, Eles já estavam prevendo isso, que legal. né? Você ler, foi comprovado cientificamente que você ler poemas em voz alta, você desenvolve uma outra área da fala no seu cérebro que não é afetada ali no Alzheimer, porque nós temos dois hemisférios, né, no cérebro, né? Sim. E o Alzheimer afeta vai afetando as lembranças até afetar a fala e tudo mais. E quando você fala poesia em voz alta, o cérebro não consegue identificar se você está cantando ou se você está falando. Interessante. Porque a gente para falar, a gente fala no hemisfério norte, acha que cantar no outro hemisfério. Por isso que tem gente que é gaga e na hora de cantar, canta normal, porque é separado no cérebro. É o esquerdo do direito, né? Que, se eu não me engano, o esquerdo, ele comanda a parte que é mais artística, né, e criativa e tudo mais, né? E o direito, ele comanda a parte mais racional. Motora, Aí, se você começar a ler poemas em voz alta, você vai desenvolver outra área do cérebro. Legal, hein? Entendeu? Que ele não sabe se é texto falado ou se é música. Então ele não consegue ali saber onde vai, ele cria uma outra área onde você vai conseguir falar. Então você vê como que a espiritualidade é monstruosa, cara, nessa questão. Sabe? Então é incrível isso. Tem muita coisa. Eu estava tentando pesquisar aqui, né, que você está falando aí sobre essas coisas, né, que a gente precisa estudar, né? Eu estou lendo um livro aqui que é do Chico Xavier também, né? Que foi editado pelo espírito de André Luiz, que chama Mecanismos da Mediunidade. Meus amigos, se vocês conseguirem compreender mecanismos da mediunidade, olha, e aí eu acho que vocês já estão prontos. Não, mas deixa eu te falar uma coisa, Thiago. Nós temos que, é da coleção, essa coleção chama No Mundo Espiritual, né? Então ela tem 13 livros. São 13 livros. Então, para compreender o mecanismo da mediunidade, a gente tem que ler Nos Domínios da Mediunidade, Missionários da Luz. São 13 livrinhos, é da coleção de Nosso Lar. E se você pegar diretamente no mecanismo da mediunidade, você vai bugar. Eu realmente. Buga mesmo. Realmente fiz isso uma época, eu fiquei muito bugada e eu comprei a coleção para estudar, porque senão não dá. Vamos seguir então. A Ju tá falando que precisa engolir poemas. Tá ficando esquecida, Ju? Mas a espiritualidade trouxe isso e eu achei fantástico essa conotação aí. Porque se você parar para analisar, eu falo assim, mas por que Chico trouxe, né, tanta coisa para trazer, trouxe poemas? Se você parar para analisar. Aí quando eu descobri que os poemas ajudavam nessa questão cerebral, na questão do Alzheimer, na questão de trabalhar o cérebro mesmo, deve ter várias outras funções, né? Mas só essa do Alzheimer já tá de bom tamanho. Então. Eu falei, cara, velho, olha aí. Enquanto lê, aprende e já vai usando como remédio, né? Legal. E vamos lá, então. Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Aqui eu falo que é um tapa na cara de nós médiums, né? Uhum. Porque a gente quer fazer tanta coisa enquanto dentro da nossa casa a gente não tem paciência com os filhos, não tem paciência com os pais idosos, não tem paciência com o companheiro, mas para fora não, para fora eu sou um doutrinador, para fora eu sou uma pessoa que fala bonito, né? Eu ensino as pessoas, né? Mas eu mesmo não faço o que eu falo. Tem um termo popular para isso aí, você sabe, né? Chama lógico Santo Paulo. Lógico que eu sei. Santo Paulo. É bonito lá fora, mas dentro de casa, Gilmar tá falando que tem Alzheimer na família, coitado. Pra você não, viu, Gilmar? Pra você não. Não pega isso pra você, não. O Alzheimer não reina na tua família, não. O que reina na tua família é mente sadia, né? Vamos prosperar esse universo aí. Paz, saúde, prosperidade, riqueza, isso aí que reina na sua família. É que vocês não estão olhando para isso ainda. Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres
inalienáveis, desafiando o Espírito eterno. É aquilo, né? Eu sou espírita, né? Ontem eu até me peguei falando isso, porque você sabe que eu sou difícil, né? Eu sou desafiador, né? Eu sou uma pessoa muito desafiadora nessa área. E ontem eu me peguei falando sobre isso. Falei assim, mas é só para os outros, né? E eu? Como que faz? Né? A gente não vê o que nós ganhamos também. A gente vê Mas o que os outros... Então, o que eu estou aprendendo, né? Que aquilo que a gente semeia na vida das pessoas, a gente está semeando para nós, né? Como nós estamos todos ligados, aquilo que a gente faz pelos nossos irmãos, a gente está fazendo a nós. Então é assim, é como se fosse uma regra da contabilidade, né? Sai, acredita, entra, debita. Né? Então, se você está recebendo, você está perdendo. Se está saindo, você está recebendo, entendeu? Luiz, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. O Luiz. Abraço, Luiz, saudade de você. Tiago, e você vê, né? Nós esquecemos também dos nossos deveres, né? Que aqui ele fala, deveres inalienáveis. Sim. Inalienável é que você não pode passar para outra pessoa, isso é teu. Não pode, é teu. Vamos seguir então. O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é a lei soberana. Uhum. Que vem aquele lance que eu te falo, né? Que o médium perguntou pro mentor o que era Deus, né? Aquela historinha, acho que até o Vinícius já contou em outra live, que o médium trabalhando ali, tem um guia, eu trabalhava com um guia, e foi perguntar para esse guia o que era Deus. E esse guia falou que não sabia. Aí o médico falou assim, mas não tem alguém mais elevado que você para você perguntar? Tal? Ele falou assim, não tem. Você perguntou? Perguntei, mas eu não entendi. E depois que ele fala que ele não entendeu Deus, ele dá a seguinte resposta. Tu já não tens muita coisa para conhecer? Conhece-te a ti mesmo. Pois é. Esse é o nosso grande mal. Sim. Né? Tem tanta gente que vira e fala assim, acredito que na maioria dos consultórios de psicólogos e psiquiatras e psicanalistas e afins, terapeutas, a maior pergunta que tem: qual é o meu destino? Qual é a minha missão? Uhum. Como que você vai saber qual é a sua missão? Eu sei responder. Então bora, Thiago. Como é que você encontra a sua missão? Isso. A nossa missão é serviço. Nós estamos aqui para servir os nossos irmãos. Então a gente tem que fazer por eles. E aí sim a gente vai encontrar a nossa missão. Se nós estivermos fazendo, imagina assim, que aquilo que você faz para todas as pessoas, né, que você faria até de graça, o que te dá o maior prazer do mundo de fazer, essa é a tua missão. Mas você só vai aprender isso, né, você só vai conseguir identificar isso se você começar a servir as outras pessoas. Antes disso, não. Se você ficar esperando, né, que as pessoas te sirvam, tragam coisas para você, porque você é merecedor, né, você é a coisa mais... Você é o alecrim dourado, né, e tudo que tem no mundo é para você, porque você é merecedor. Né? Não entra nessa vibe desses coaches de internet aí, não, que não é bem assim. Né, o trabalho, ou né, a maneira para a gente encontrar isso é realmente fazendo, né, servindo as outras pessoas. Aí a gente encontra o nosso propósito e a nossa felicidade, né? Não só o propósito, mas a felicidade. Sabe qual é o grande problema, Thiago, que eu vejo desses coaches e tudo mais? O próprio Jesus disse, amar ao próximo como a ti mesmo. Então é um chamado para o autoconhecimento e amor próprio. É isso, né? Só que o pessoal não sabe dosar, né? Porque o amor próprio, lembra que eu sempre falo que o sentimento, ele tem duas linhas, o yin yang. O amor próprio, ele é um sentimento puro. Só que se passar, vira o quê? Ego. Vira egoísmo. Uhum. Né? Vira vaidade. É isso mesmo. Né? Então você tem que saber dosar. Nós não estamos aqui para destruir o orgulho, nós estamos aqui para saber dosar as paixões. Porque sempre são os dois lados, né? E nós precisamos ter os dois lados. Nós precisamos da escuridão para valorizarmos a luz. Sim, é verdade. Nós precisamos da dor para valorizar o nosso corpo. Você já pensou se nós não sentíssemos dor? Existe uma doença. Eu não sei se você... né?
Sim, é isso que eu ia te falar, né? Existe Existem uma algumas doença aí. pessoas que têm isso, né? Que eles não têm essa, é, esse, Essa essa identificação, neurotransmissão. essa neurotransmissão, a palavra correta é essa mesmo. Eles não têm essa neurotransmissão, né? Então o corpo deles não identifica a dor e essas pessoas morrem cedo, porque elas se machucam, né? Gravemente, o corpo não identifica, né? Não mostra, né? Que está tendo dor. E elas acabam definhando, né? Então, se ela tem uma dor, se ela tem alguma coisa, ela morre e não fica nem sabendo do que foi. Não, Então, vamos pensar aqui, nós estamos num churrasco, aí você vai lá, acendeu o carvão, você põe a mão no fogo, esquece a mão, você não está sentindo dor, sim, você vai ver sua mão tá assada. sim, é isso mesmo. Então, né, a Eu dor é essencial. já vi algumas histórias, né? Um rapaz que tinha, né, uma doença dessa, né, ou essa condição, né, ele brincava, sabe, pulava de árvore alta e tudo mais, sabe, quebrava ossos e como ele não sentia nada, achava aquilo maravilhoso. Mas ele morreu exatamente por causa de uma infecção, de uma coisa que ele foi brincar assim. Então, e por que a gente entrou nesse assunto, né? O programa individual é o trabalho da alma. Ou seja, a nossa missão é trabalhar a nossa alma. E A o Tiago nós, né? disse, questão de servir e tudo mais. Só que nós só vamos conseguir servir a partir do momento que nós estivermos em contato com nós mesmos ali, saber o que a gente é capaz de fazer. Porque para a gente dar amor, a gente tem que saber o que é amor. Então, eu desafiei as pessoas, né, com essa questão do serviço, porque para você servir o outro, você tem que servir com amor. E é nesse momento, né, que você tiver esse pensamento fixo, né, de servir, né, de ajudar, né, de fazer aquilo, né, que você tem, entregar para o outro aquilo que você tem, né, de mais valioso, você vai começar a se olhar e vai começar a identificar essa questão do ego, né, até onde é que eu estou indo, né, e aí você vai começar a fazer esse equilíbrio, sabe, de o que é amor, o que está passando disso, né, o que é ego, sabe, se eu, tipo, eu não estou entregando nada, se eu estou entregando demais, né, tudo isso você vai aprender nesse serviço. Né? Então, prestando serviço para as pessoas, você vai conseguir identificar isso. Por isso que eu É isso desafiei as aí. pessoas nesse sentido. Vamos seguir, que senão daqui a pouco nós sai do horário. Quer dizer, nós já saímos do horário, porque é 50 minutos, agora deu 50 minutos nós falando. Nossa, eu achei que era uma hora, perdão. Não. É incrível, né? Porque nós nem acabamos de ler o livro ainda. Vamos lá. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Olha que interessante isso. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Sim. Jesus dizia: viva o presente, não se inquiete com o que está por vir. Então, essa mensagem ela vem realmente trazendo a questão de nós trabalharmos e que nós temos sem é aquilo que eu falei, tipo, o Thiago, eu gosto muito de ter essa troca com o Thiago, que é meu irmãozão, nós estamos um pouco afastados agora, mas a gente sempre está muito junto. Quem conhece sabe a pecinha rara que ele é. Então essa troca, nós temos opiniões diferentes, nós estamos em momentos diferentes, conhecimentos diferentes, mas não adianta eu querer ter o mesmo conhecimento que o Thiago sem andar o que os pés deles andaram. Para eu chegar a conhecer o que o Thiago conhece, eu tenho que passar pelo caminho que ele passou. Ou não, ou eu tenho que passar por outro caminho que possa me trazer conhecimentos que o Thiago tenha. Eu não posso atropelar esse processo. Mesmo em relação, né, comigo em relação a você, né, o conhecimento que você tem, né, porque eu bebo da tua água também, muitas vezes, né, Nós bebemos, muita informação legal. Nós bebemos, isso é uma troca, né, e tipo assim, essa troca eu tenho com todo mundo e é maravilhoso, porque se você engolir um pouco aquela questão de que você é dono da verdade e tudo mais, você aprende muito. Sim. E você lembra antigamente? Eu lembro até hoje que teve uma vez que eu virei pro Thiago, eu tinha uma loja de artigos religiosos, eu virei pro Thiago e falei assim, cara, você é muito desorganizado. O Thiago virou pra mim e falou assim,
Você acha? Eu vou pensar. É, Cara, é mesmo, eu aquilo vou pra mim, pensar sobre isso. aquilo para mim foi uma lição de vida, sabe? Foi uma lição de vida e a gente começou a conversar sobre ali e cara, que incrível que é a troca, né, que nós temos aí que tem com o pessoal e que incrível que nós somos diferentes e nós respeitamos sempre o nosso soldo ali, né, o nosso ordenado, né? Tentamos ao máximo, né, respeitar Sim. os nossos limites. Antes de nós terminarmos, irmão, eu queria que você falasse, lembra que eu te falei sobre um pouco para esclarecer para o pessoal sobre os publicanos, os zelotes, aquela coisa, porque muita gente, nós somos espíritas, nós conhecemos bem pouco da Bíblia, e nesses livros fala muito sobre essa parte dos publicanos, os fariseus, né? E tudo Sim. para ficar gravado aí para o pessoal dar uma entendida. Então agora eu já vou me despedindo e vou deixar tudo na tua mão, irmão. Não, pelo amor de Deus, porque eu preciso da tua ajuda. Ó, é assim, né? O que eu queria dizer, né? Ali no título do livro, né, esse capítulo, né, ele chama Executar Bem, né? Aí ele traz ali, né, o texto é assim, né, o texto bíblico, né? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. João Batista estava conversando aqui, nesse momento, com os publicanos. E quem que eram os publicanos? Os publicanos eram judeus, né? A gente tem que lembrar o seguinte, nesse contexto aqui, em que João Batista e Jesus viveram, lá, né, no país dos hebreus, né, país de Israel, acho que não sei se chamava Israel naquela época, mas quem dominava ali eram os romanos. Os publicanos eram judeus, mas eram judeus que estavam aliados aos romanos e eles faziam a cobrança de impostos. E é muito comum, né, e a gente vai encontrar mais ou menos uns 8 ou 9 textos na Bíblia, né, falando a respeito dos publicanos, né, deixando claro que os publicanos eles cobravam imposto além do que era exigido de Roma. E dessa maneira, eles estavam roubando do povo de Israel, né, ou dos hebreus, ele estava roubando dessas pessoas, que eram os próprios irmãos deles, né, e estavam enriquecendo com isso. Então, quando João Batista diz, né, para um publicano, não peçais mais do que vos está ordenado, ele está dizendo, faz apenas a tua parte, não vai além disso, não vai pegar mais do que mandaram você pegar. Então, acho que no contexto, né, desse estudo que a gente fez, né, é isso que está sendo explicado aqui. Fique satisfeito com o teu pedaço, fique satisfeito, né, com aquilo que te foi ordenado, ou com aquilo que você deve fazer. Foi como eu comentei antes, mas eu sou uma dona de casa, mas eu sou apenas um soldador, Thiago, mas eu sou um atendente numa loja do centro, né? Poxa vida, gente, né? Ali no seu trabalho você consegue fazer diferença na vida de outras pessoas com o seu agir, com o modo como você faz as coisas e principalmente, assim como trouxe o texto, dentro da tua casa. Né, como o Luiz comentou, né, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não, nós devemos ser exemplo dentro da nossa casa. Né, se nós queremos realmente sermos bons cristãos, né, ou pequenos cristos, né, ou, como você disse mesmo, Udê? Crísticos. Crísticos, é isso. Se nós queremos ser crísticos, né, a gente deve partir por dessa premissa, né, de que o primeiro lugar que a gente tem que trabalhar isso é dentro da nossa casa, né, e fazer isso lá dentro. Então, nesse contexto aí, né, quando João Batista estava conversando com os publicanos, ele estava falando isso. Nesse texto de Lucas, vocês vão encontrar também informações a respeito dos fariseus. Né, os fariseus eram como se fossem os doutores da lei, sabe? As pessoas que eram um tipo de religioso. Eles eram um tipo de religioso, né? Tem até uma outra passagem, né? Que, se eu não me engano, era uma parábola de Jesus, né? Que ele falava que estavam um fariseu e um publicano no templo, né? E o fariseu, de pé, orando, ele falava assim, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano aí. Eu faço o jejum, eu faço as minhas orações, eu faço as minhas doações, né? Enquanto isso, do lado estava o publicano batendo no peito e falando, Deus, me perdoa pelos meus pecados, pelas coisas erradas que eu faço. E
Jesus diz, olha, quem saiu do templo justificado foi o publicano e não o fariseu. Então, é uma chamada, né, que Cristo faz para nós não sermos religiosos de mentirinha, sabe? Ser fake religiosos, né? Então, para a gente se dedicar fazendo as coisas, né, fazendo aquilo que está dentro da nossa possibilidade e identificando os nossos erros ou as coisas que a gente precisa melhorar para que a gente continue nesse trabalho, né, de melhorarmos a nós mesmos. Que tem uma parábola também que eu gosto muito do Cristo, né? Que fala dos samaritanos, né? Aí sim. também poderia falar para nós. Samaritano, né, era uma pessoa que vinha de Samaria. Né? Então vamos imaginar assim, né? Vou fazer um paralelo, né? Com Brasil e Argentina, né? Então, tipo, existe uma rixa entre o brasileiro e o argentino, mas o argentino não tem essa rixa com o brasileiro, né? Com essa coisa de futebol e tudo mais. Então, vamos imaginar, né, que Samaria era uma cidade perto de Jerusalém, né, e que os samaritanos vinham até Jerusalém, né? E o povo de Jerusalém não gostava muito. Então, quando Jesus conta essa parábola, né, ele diz que uma pessoa estava caída no caminho e que todas as pessoas que eram importantes, ou todas as pessoas que deveriam estar obedecendo aqueles 613 mandamentos judaicos, né, passaram por aquela pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa caída no caminho, passou um sacerdote, pulou a pessoa e não mexeu, né, não foi lá, não tocou no corpo dela, porque ele não sabia se ela estava viva ou se ela estava morta. O mandamento né, não posso tocar no morto, né? Existe esse mandamento lá. O sacerdote não pode tocar no morto, se eu não me engano, no dia do sabá, né? Se eu não me engano, essa história que Jesus conta era o sabá, né? Era o sábado, né? Isso. Então, assim, todos eles, né, pensando, né, eu preciso cumprir a lei, né, deixaram de cuidar de um irmão. Né? E como é que Deus encara isso? Né? Deus achou bonito o que o samaritano fez, porque o samaritano não estava naquele contexto da lei, então ele não precisava obedecer aquela lei. Ele viu uma pessoa caída no caminho, identificou que aquela pessoa estava, né, apenas ferida, né, ou doente, pegou essa pessoa, levou para um lugar para que ela fosse tratada e pagou o tratamento. Então, Jesus nos chama a fazer isso, né? Se às vezes a lei, né, ou a tua religião, né, tá te fazendo oprimir o teu irmão, né, ou não ajudar o teu irmão, esquece a lei, esquece a religião, ajuda o irmão. Porque é muito mais importante a vida do outro, é muito mais importante a saúde do outro do que você obedecer às regras da tua religião, seja ela qual for. É isso aí. A Gil falando, nessa live não deveria acabar. Gratidão, Gil, a gente que agradece, né? Um sábado, 2h30 aí, ó, todo mundo com a gente, é bem interessante. Pessoal, e legal que você falou dessa passagem, irmão, que tem aquela passagem que ele fala também do boi do vizinho, né? Se no sábado você não pode trabalhar, mas e se o boi do vizinho seu, ou a vaca, se eu não me engano, cair na ribanceira? Você tem que ir lá. Você tem que ir lá e trabalhar. Sim. Você vê que tem todo esse lance, né? Esse era o ensinamento do Cristo, né? De Jesus. E eu costumo dizer para as pessoas que ele foi assassinado justamente por isso, porque ele desobedecia essa regra, né? Porque os doutores da lei, né, os fariseus diziam, né, acusavam ele, né, mas ele cura no sábado, né? E poxa, vou deixar o meu irmão sofrer, né? É melhor deixar ele sofrendo, né? Ou ele passando dificuldade do que ir lá, né? Tendo possibilidade de curá-lo, né? Eles não estavam reclamando que ele curava, né? Eles reclamavam que ele curava no sábado. Puxa vida, não tem mesquinharia maior, né? Para você ver. Irmão, para finalizar minha parte, aqui nós falamos, né, que o livro era de 1958, me desculpa. A coleção Fonte Viva ela começou a ser escrita em 1949, sendo o primeiro livro a sair Caminho, Verdade e Vida, que nós temos algumas passagens, vamos falar deles. Depois veio o Pão Nosso, e esse que nós estamos fazendo hoje é de 1952. Olha, que é mais velho ainda. Vinha de Luz, mais velho ainda. Tá? Irmão, eu queria agradecer essa troca, esse carinho que você tem sempre conosco aqui do centro, e já queria falar para você o dia que você fala, já vou te mandar as nossas datas de lives para você escolher, né, o dia que você quiser falar com o pessoal, com o nosso time aí. Nós temos um time maravilhoso, você conhece, você começou com a gente, e eu deixo aberto para você, que você sabe que você é meu irmãozão, é filho da casa, que é sempre muito bem-vindo, e nós vamos, aquilo que a gente falou antes lá, na outra livezinha, nós dois lá, vamos trabalhar naquilo, né, para raptar você, certinho.
E eu quero agradecer a cada um de vocês também, pessoal, que estiveram aí conosco, tá? Nessa tarde de sábado. E obrigado, só agradecer mesmo. Tiagão, muito obrigado, mano. É sempre, assim, formidável ter essa troca contigo. Gratidão mesmo do fundo do Que coração. isso, David. Eu fico muito feliz, né, de ser chamado, né, vocês sabem, né, o pessoal do centro aí mora no meu coração. Eu não faço mais, né, pelo centro, pelas dificuldades físicas, né, algumas de tempo também, às vezes eu não consigo fazer mais, né, e confesso para vocês, né, que esse título de hoje, né, foi um ensinamento muito grande para mim, né, porque eu tive a curiosidade de ler o capítulo anterior, né, e o próximo capítulo, né, e eu fiquei pensando, poxa, mas por que o D não me chamou para falar do 20, que vai falar da porta estreita? Olha que legal, cara, falar sobre isso, né? Mas aí logo vem esse ensinamento, né? Olha, faz aquilo que está sendo pedido. É desse tamanho mesmo. Então é isso aí que você faz. Então, a minha contribuição é essa, né? Foi para isso mesmo, né, que eu fui designado. Espero que eu tenha satisfeito, né, vocês aí de alguma maneira, né? Tempo de trazer algum conhecimento. Como eu disse anteriormente, né, eu não tenho a pretensão de ter razão nisso tudo que a gente conversou, né? Mas essas aí são as regras de vida que eu adotei hoje. Né? Pode ser que mais para frente eu mude e, se Deus quiser, para melhor. Dê, brigadão, viu, mais uma vez pelo convite. Agradeço também ao João, né? Um abração para todo mundo aí do centro. Eu amo muito vocês, vocês moram no meu coração. O D, Gustavo, né, e muitos outros aí são os irmãos que eu tenho que é de outra mãe, mas vocês são meus irmãos. Obrigadão, viu? Fiquei muito feliz pelo convite. Tamo junto, Tiagão. Boa tarde para vocês, galera. Bom final de semana. Fiquem com Deus e até na quarta-feira com outra live aí com o pessoal, com o Evangelho de Mateus. Um Boa abraço. tarde, pessoal. Abraço, até mais.